Imagine abrir a Bíblia e encontrar um texto tão misterioso que ele continua sendo debatido há milhares de anos. Um texto curto, poucos versículos, mas que gerou algumas das perguntas mais intrigantes de toda a história bíblica. Quem eram os Nefilins? Eles realmente existiram? E por que aparecem justamente antes de um dos acontecimentos mais importantes das Escrituras? O dilúvio. A maioria das pessoas conhece a história de Noé. Conhece a arca, conhece os animais, conhece a chuva que cobriu a terra. Mas poucos percebem que, antes de tudo isso acontecer, a Bíblia faz uma observação extremamente curiosa. Em Gênesis capítulo 6 lemos: havia gigantes na terra naqueles dias. A palavra usada no texto original é Nefilim. E é exatamente aqui que o mistério começa. Quem eram esses seres? E por que Deus considerou importante registrar sua existência? Durante muito tempo eu pensei que os Nefilins fossem simplesmente homens muito altos, gigantes, pessoas de grande estatura. Mas quando comecei a estudar mais profundamente esse assunto, percebi que a questão é muito mais complexa. O termo Nefilim aparece pouquíssimas vezes na Bíblia. E justamente por isso surgiram tantas interpretações diferentes ao longo dos séculos. Alguns acreditam que eram guerreiros famosos. Outros acreditam que eram reis poderosos. Alguns defendem que eram apenas homens violentos que dominaram a sociedade daquela época. Mas existe uma interpretação que chama a atenção há milhares de anos. Tudo gira em torno de uma expressão: filhos de Deus. O texto de Gênesis diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. Mas quem eram esses filhos de Deus? E é aqui que as opiniões começam a se dividir. Alguns estudiosos acreditam que se tratava da linhagem de Sete, homens fiéis a Deus. A mistura entre pessoas piedosas e pessoas afastadas de Deus. Outros defendem que os filhos de Deus eram seres angelicais, seres espirituais, e que algo extraordinário teria acontecido naquele período. Mas existe algo importante. A Bíblia não explica todos os detalhes. E talvez exista um motivo para isso. O verdadeiro problema não eram apenas os Nefilins. O verdadeiro problema era a corrupção da humanidade. A violência havia aumentado. Deus viu que a maldade do homem era grande sobre a terra, e que toda a imaginação do seu coração era continuamente má. Era esse o cenário descrito antes do dilúvio. E é justamente nesse contexto que os Nefilins aparecem. A Bíblia diz que eles eram homens valentes, homens famosos da antiguidade. Sua influência era enorme, eram figuras marcantes. Séculos depois, Moisés enviou espias para a Terra Prometida. Eles retornaram dizendo que haviam visto gigantes. Disseram que eram tão grandes que eles se sentiam como gafanhotos diante deles. Será que os Nefilins desapareceram completamente após o dilúvio? O foco sempre foi outro: o relacionamento entre Deus e a humanidade. Ela mostra o que acontece quando o ser humano se afasta de Deus. A história dos Nefilins nos lembra que existem mistérios ocultos, mas também nos lembra que Deus continua soberano. Mesmo em um mundo marcado pela violência, Deus encontrou um homem chamado Noé. Um homem que decidiu andar com ele. Enquanto muitos olham para os gigantes, Deus olhava para a fé. Enquanto o mundo se afastava, Noé permaneceu firme. A verdadeira mensagem de Gênesis não está nos gigantes. Está na fidelidade de Deus. Está na esperança e na graça. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: Deus continua no controle. E inscreva-se no dossiê Éden.